O jornalista Michael Shellenberger, responsável pela divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, se manifestou sobre a requisição feita pelo Congresso americano de explicações do ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos conduzidos ou controlados por ele. O jornalista mostrou uma cópia do ofício enviado pelo deputado Chris Smith e disse: "O Brasil diz ser uma nação regida pelas leis, mas seu governo está violando abertamente a mais importante, a liberdade de expressão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está se comportando como um ditador, com exigências secretas para que plataformas de redes sociais censurem e até proíbam jornalistas e políticos independentes por coisas lícitas ditas por eles. E o governo do presidente Lula está me investigando por ter reportado de forma legal e acurada essa censura." A boa notícia é que um poderoso deputado americano, Chris Smith, está exigindo respostas do ministro Alexandre de Moraes sobre a ruptura da liberdade de expressão e sua perseguição a jornalistas e políticos independentes. E o deputado Smith relata, em uma carta que ele enviou há algumas horas, que ele está preparando legislação para lidar com a guerra do Brasil contra a liberdade de expressão. Este é um grande passo à frente na defesa da liberdade de expressão. Há algumas semanas, o Congresso americano requisitou e divulgou as ordens judiciais para o X que exigiam censura ilegal. Qualquer pessoa que se importe com liberdade deve ser grata ao deputado Smith por enfrentar os valentões do Brasil. O governo brasileiro está tentando nos intimidar. Está tentando amedrontar jornalistas e políticos independentes para que paremos de expor sua corrupção e comportamento ilegal. E está tentando intimidar a mim e a outros jornalistas independentes para que não viajemos ao Brasil. Não seremos intimidados. Governos democráticos de todo o mundo deveriam proibir ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República de viajar para esses países onde eles estão perseguindo jornalistas, inclusive os Estados Unidos. Porque o Alexandre de Moraes e o PGR do Brasil deveriam se sentir livres para viajar aos Estados Unidos enquanto se ocupam de atividades flagrantemente ilegais contra cidadãos americanos, inclusive eu. Por que eles deveriam deixá-los ameaçar e intimidar cidadãos americanos? Não deviam. Eles devem ser barrados dos Estados Unidos até que cessem sua insana e imoral perseguição e censura. O povo brasileiro tem lutado há muito tempo e bravamente por seus direitos. Eles não descansarão enquanto não os recuperarem. E eu também não. O jornalista Michael Shellenberger também divulgou a íntegra da carta enviada pelo deputado Chris Smith ao ministro Alexandre de Moraes. Ouça o texto. Assunto: inquérito legislativo do Congresso dos Estados Unidos sobre violações de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. No dia 7 de maio, presidi uma audiência pública da subcomissão intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências credíveis e substanciados sobre esses problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil.
A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito respeitosamente que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando, a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão das operações de veículos de comunicação no Brasil? Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento de seus ativos financeiros ou a imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão ou o cancelamento de seus passaportes? 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício de suas funções parlamentares? 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista alvo de ordens de censura emitidas por tribunais brasileiros. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. 6. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a lei brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou com bloqueio, proibição ou desconexão deles no Brasil? Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis, pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país, de conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direito, com muitos brasileiros e brasileiros americanos, e permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher Smith, membro do Congresso. Com cópia para Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.